Capítulo 11 dos Três Reinos. Tópico: metempsicose. Pergunta de 611 a 613. Pergunta 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Resposta: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe uniforme que se contém na semente de onde ela surge? Desde que princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Pergunta 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Resposta: isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Pergunta 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que um homem possui de suas diferentes existências? Resposta: nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Seria necessária a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que se adquirisse desenvolvimentos que lhes transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma e do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que a animam. Se um espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina e da metempsicose e, bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes provam que o espírito da reencarnação se radica na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais a seu favor do que contrários a ele. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas,
mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem e, acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da seguinte maneira: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe se seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui o reservatório donde a atirou. Os dos mundos mais adiantados que o vosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Outros tanto não se dão com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui, como propriedade sua, a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos-nos.